Vou fazer essa questão 26 do livro, da página 48 do livro de vocês. Preste bastante atenção como eu vou resolver a dúvida de muitos alunos aí. A questão fala o seguinte: se A tem essa condição, o conjunto A e o conjunto B, certo? Esse conjunto A, ele são todos os x pertencentes ao conjunto dos números inteiros, tal que o x ele é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2, ou seja, está entre menos 2 e 2, que são os valores de x. E B é o x pertencente aos números inteiros e está entre o menos 5 e o 5, certo? A questão também dá aí a função onde esse A aqui é os números de entrada e o B, né, é os números de saída. Ou seja, o A vai ser o domínio e B a imagem da função. E também é definida pela lei a função dada aqui, ou seja, y igual a 2x mais 1. É a mesma coisa que f de x aqui. Se fosse colocar f de x, está em função de x, certo? E a questão pede quantos são os elementos de B que não pertencem ao conjunto imagem da função, certo? Então, eu tenho que primeiramente verificar os elementos de cada conjunto, do conjunto A e do conjunto B. Então, vamos fazer. Quais são os elementos do conjunto A? Vamos lá. Quais são os elementos que pertencem a esse conjunto? Vamos lá. Bom, o conjunto A é representado pela essa condição aqui, ó, que eu falei anteriormente. Ou seja, são os x, são os elementos x, que está entre menos 2 e 2. Ou seja, o x pode ser o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2, certo? Agora vamos lá, o conjunto B. Quem são o conjunto B? Analisando aí a condição, o x está entre o menos 5 e o 5. Então, é o menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2, o 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Vou colocar aqui do lado, certo? Então, esses são os elementos do conjunto A e esses são os elementos do conjunto B, certo? Mas aí, o que a questão pede é que forneça aí o conjunto imagem da função, né? São o conjunto imagem que as entradas, né, saem do A, certo? Quais são a saída, os números que são de saída e quais são os que pertencem ao conjunto desse conjunto B aqui, certo? Então vamos lá analisar cada um. Bom, eu já tinha feito aqui no caso o conjunto A. Aqui eu tenho o domínio da função, certo? O de entrada, conjunto A aqui, e eu tenho essa lei de formação, essa função que eu vou encontrar a imagem, dado a cada
um desses domínios aqui. Então, colocando na função aqui, essa função aqui, cada valor de x, né, que representa o domínio da função, eu vou ter uma imagem, certo? Então, eu já fiz fora a parte aqui, eu tenho o domínio, que são esses elementos do conjunto A, menos 2, olha aqui, menos 2, menos 1, 0 e 2. 1 e 2, desculpa. Então, pegando a lei da formação, que é 2x mais 1, que equivale à mesma coisa, que é f de x igual a 2x mais 1. Então, para cada x, eu vou colocar esses domínios, certo? Então, para x menos 2, pegando pelo menos, primeiro aí o menos 2, né? Substituindo na função aqui, no lugar de x eu coloco menos 2, eu chego nessa representação aqui, que no final vai dar igual a menos 3. Assim, sucessivamente, pegando o x menos 1, eu coloquei aqui x menos 1, substituindo no valor de x, certo? Vou encontrar o menos 1. Para x igual a 0, vou encontrar 1. E para x igual a 1, eu vou encontrar 3. X igual a 2, encontro 5, certo? Então, para cada domínio para cada elemento do conjunto A, né, colocando, substituindo na função, eu encontro o conjunto imagem, que são esses valores encontrados para cada domínio aqui, certo? Então, o conjunto imagem será o menos 3, o menos 1, o 1, o 3 e o 5, certo? Esses são o conjunto imagem. Mas agora a questão é o seguinte: mas quantos são os elementos de B que não pertencem ao conjunto imagem? Então, dado esses valores encontrados, né? Qual desses valores? Sabemos que temos esses valores aqui no conjunto B, né? Mas qual desse conjunto B que não pertence ao conjunto imagem, certo? O menos 6 pertence? O menos 5, quer dizer? Não, né? Então já temos um, né? Quais são os que pertencem aí? Só o menos 3, certo? O menos 3, o menos 1, o 1, o 3 e o 5, certo? Só esses que pertencem. E os que não pertencem, quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 desses elementos, 6 dos elementos do conjunto B não pertence ao conjunto imagem, certo? Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, eu analisei quais são os elementos de cada conjunto A, conjunto B, certo? Depois, o conjunto A será o domínio da função, então colocando para cada valores aqui de x, né, esses valores do conjunto A, eu vou encontrar a imagem, certo? Encontrei as imagens aqui e depois eu vou analisar dentre os elementos do conjunto B qual não pertence ao conjunto imagem, que foram os 6 elementos do conjunto B que não pertencem ao conjunto imagem, certo?